Vamos falar aqui um pouquinho de coisas boas do bem, né? Assim, quando a gente pensa neste modelo de negócio, eu queria, a primeira pergunta para todos vocês, vai ser comum, um pouco da visão de vocês como marketplace, vocês já começaram. No caso da estante virtual, esse negócio é lá de 2005. Mudou muito de lá para cá. Qual é a sua visão e as lições aprendidas, pelo menos uma lição aprendida de cada um de vocês, de quando vocês criaram, onde tudo era nada e continua sendo nada em termos de marketplace nesse propósito, e hoje, e para onde vocês acham que vão? Vamos começar por aí? Conversa com o Calico, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Auditório cheio aqui, é muito gostoso falar desse propósito, dessa história que a gente tem. Eu acho que alguma coisa que a gente aprendeu ao longo do caminho é que o marketplace, o único papel que a gente tem é tirar barreira da frente de quem realmente faz as coisas, que são nossos vendedores. Então, a gente não... Quando eu falo, o que se vende no Elo7? O que o Elo7 vende? O Elo7, na verdade, não vende nada. A gente vende uma forma dessas pessoas viverem do seu talento, viverem do seu sonho, viverem com dignidade. Então, a primeira coisa é que esse é o aprendizado massa. A gente só é um facilitador para tirar a barreira do meio do caminho. Olhando para frente, eu acho que o que mais vai ser importante, pelo menos no nosso negócio, é a capacidade de colaboração entre os nossos vendedores, entre a nossa comunidade. Eu acho que a colaboração é o nome do jogo para a gente, porque, para dar um exemplo concreto, uma das grandes dificuldades que a gente tem, e que o e-commerce todo tem, é a parte logística, né? Então, um e-commerce tradicional, ele consegue ter todo o seu estoque centralizado num lugar, fazer uma boa negociação com uma transportadora, e a gente tem 90 mil vendedores espalhados em mais de 5 mil cidades no Brasil. Então, como é que a gente não tem capacidade de fazer essa escala para uma boa negociação? Mas, ponto a ponto, os vendedores vão poder fazer isso. Entre numa micro-região, no bairro de São Paulo, lá em Limeira. Eu posso me juntar aqui e falar, putz, por que a gente não se organiza para a gente conseguir fazer um ponto de coleta, por exemplo, e ter uma negociação melhor? Então, colaboração no nosso negócio e, olhando para trás, aqui a gente realmente é um mero coadjuvante dessa história. Obrigada, Calico. Thier. Pulei. Não, acho que eu vou na ordem. Um pouco na linha que o Calico estava dizendo aqui, eu acho que o marketplace que a gente cria, essencialmente, ele é feito para quebrar essas barreiras, né? E o Enjoei, assim, quando ele nasceu de maneira despretensiosa, né? Quer dizer, a gente viu aquilo acontecendo com a Ana, que é a minha mulher, que ela queria vender aquilo que ela não usava mais, e a gente foi descobrindo que isso podia acontecer com mais e mais gente. E a gente primeiro quebrou a inércia dela, e depois das amigas, e depois das pessoas assim que a gente nem conhecia mais. Mas isso foi tomando dimensões cada vez mais interessantes ao longo da jornada que a gente foi desenvolvendo o negócio. Então, quando a gente fala do início e traz um pouco do que a gente é hoje, eu costumo dizer que a gente, quando era um blog, em 2009, a nossa ideia, assim, o que a gente conseguia de fato fazer e mudar aquele armário que você comentou no início, Vivi, era a gente conseguia tirar um produto por ano da casa das pessoas, né? Um blog só conseguia fazer isso. Uhum. Aí, quando a gente lançou a primeira versão do nosso marketplace, a gente se viu capaz de tirar 3 produtos por ano da casa das pessoas. Aí, depois, quando se transformou numa plataforma multi-device, né, que a gente começou a ter todos os apps e fazer tudo, a gente começava a tirar 15 produtos por ano da casa das pessoas. Estou falando por usuário, né? E aí, hoje, a gente está vendo que a gente está lançando produtos e desenvolvendo isso cada vez mais, que a gente consegue agora tirar 40 por vez, né, com os produtos novos que a gente vai lançando. Então, o nosso objetivo, ele se manteve o mesmo ao longo do período, e as barreiras que a gente foi criando foi que transformou em uma coisa que podia fazer um item por vez, por ano, e um produto que consegue fazer isso cada vez mais. E o nosso objetivo não vai parar aí. Eu acho que quando a gente olha para o futuro, isso que a gente está fazendo na casa das pessoas
existe também na indústria o mesmo problema Sim. Das peças únicas que vão ficando e vão sobrando, sejam em todos os varejistas, seja em todos os e-commerce e lojas físicas. Eu acho que depois que a gente resolver o problema da casa das pessoas, a gente vai começar a pensar em maneiras de como resolver isso também na indústria. Eu acho que é esse o objetivo que foi evoluindo ao longo do tempo. Acredito nisso mesmo, tia. Richard, por favor. Legal. Também queria agradecer aqui pelo convite, né, antes de qualquer outra coisa. Eu acho que, pensando em lições aprendidas, que eu acho que foi a sua pergunta, olhando para trás, o que fez a estante virtual dar certo foi seguir 3 pilares muito claros. Né? Então, o primeiro pilar era o empoderamento do pequeno negócio, que você tinha mencionado. O segundo pilar é o reuso, né, que a gente tem em comum. E o terceiro pilar é o incentivo à leitura. Como é que a gente incentiva a leitura? Levando o livro para os lugares carentes de livros, de livrarias. A gente, ao fazer os sebos terem uma sobrevida e continuarem prosperando, esses livros que só são encontrados nos sebos começam a ficar disponíveis para as pessoas a preços talvez mais baixos do que novos, ou até são livros exclusivamente encontrados nos sebos. E essa questão do preço também, né, que eu acabei de falar. Então, esses 3 pilares, a saber, reuso, empoderamento do pequeno negócio e incentivo à leitura, foram o que fez a estante chegar até hoje. A estante virtual foi comprada pela Livraria Cultura na virada do último ano. Então, hoje em dia, a gente faz parte de um grupo que reúne Livraria Cultura, FINAC Brasil e a estante virtual. Então, assim, olhando para frente, que é o que a gente também está falando, a gente quer integrar, a gente quer oferecer, e na linha de empoderar nossos vendedores, oferecer mais vitrines para eles. Então, um vendedor que hoje, o sebo, o livreiro, que está presente na estante virtual, que ele continue prosperando e prospere ainda mais, vendendo no site da Livraria Cultura e no site da FINAC Brasil. Então, essa é uma ideia, é a ideia mais óbvia e divulgável aqui. A gente tem outros grandes planos, né, que a gente vai entregar. Por enquanto, ainda não pode compartilhar. Não podemos compartilhar. Perguntas, pessoal? Se tiver alguma para eles, levante o braço, por favor, que aí vai até uma pessoa até você. Uma das coisas que foram conversadas aqui ontem e hoje tem a ver com o conteúdo. Então, muitos reclamaram que quando faz a página do produto e ele tira uma foto melhor, que é o cuidado que ele tem na loja dele, e ele coloca isso dentro do marketplace, o marketplace pega aquele conteúdo, aquelas imagens, e replica para todos os sellers que vendem aquela categoria. Isso faz com que o SEO da loja suma, vai diluindo no Google. Quais são os critérios que vocês orientam para que se pense conteúdo dentro dos produtos que são vendidos para vocês? Por favor. Posso começar? No nosso caso, para usar o jargão do e-commerce, cada produto nosso é um SKU, né? Então, acho que a gente já parte do princípio que não tem essa consolidação, a gente não vende... não tem 10 vendedores vendendo um iPhone e brigando por preço. A gente tem 10 vendedores produzindo, sim, uma lembrancinha de maternidade, mas cada lembrancinha de maternidade é uma lembrancinha de maternidade que que tem e deve ser contada uma história por trás. Então, a história do vendedor que está por trás daquele produto, ela faz parte daquele produto. E a gente valoriza isso. Cada vendedor tem uma página dentro do Alu7, onde ele pode contar, e ele deve contar o que é a inspiração dele, de onde ele veio, por que ele está fazendo aquilo, por que aquilo é importante. Então, é exatamente o oposto. O oposto. É 180 graus, né? Dessa visão de consolidação. Cada produto é único e cada pessoa que está por trás de cada produto é única. É assim que a gente encara. Ou seja, tem alma. Que coisa boa. Eu acho que os 3 marketplaces que estão reunidos aqui, eles não são um marketplace, e a palavra é forte, um marketplace mais commodity. Okay. Né? Quando o Carlos fala que ele tem uma página, que o vendedor dele tem uma página, a página do vendedor é o site do vendedor que estaria competindo em SEO, que eu acho que a tese é o vendedor tem seu próprio e-commerce pequeno, sim, e ele bota o produto no marketplace e replica e perde SEO. Eu acho que nos 3 casos aqui, o próprio site, o próprio marketplace é a plataforma. Né? É o que substitui ele ter o seu site próprio. Pelo menos é o caso da estante virtual. Não sei se... Sem tirar a identidade daquele seller.
Perfeito. Eu acho que o que difere aqui entre o que o Calico tem e que o Richard tem, no caso do Enjoei, é que, de alguma forma, a estante virtual se beneficia do long tail que é criado, né? Ele tem muito mais livro na cauda longa para explorar e aparecer e tudo mais, quer dizer, competir na cauda longa. E, claro, não estou falando que é a única coisa que vocês beneficiam, mas isso, de certa forma, ajuda. No caso até do Calico, ele é o melhor lugar para você ter lembrancinhas, artesanato, então ele tem lá e fica. O vendedor, por mais que ele seja um diferente do outro, aqueles caras eles ficam lá o tempo inteiro. No caso do Enjoei, uma vez que vendeu, já era aquele produto. A nossa listagem é completamente dinâmica, né? Eu acho que cada produto... Você também não tem reposição daquilo. Não tem reposição. A cada minuto, aquela listagem ela pode mudar. Então, no nosso caso, a gente nem, apesar do nosso conteúdo, do produto ser bem interessante, né? Cada usuário ele usa da sua criatividade para fazer as descrições, isso acaba não sendo o nosso forte quando a gente fala de SEO. E, claro, a gente tenta arranjar outros jeitos de compensar isso, né? Quer dizer, fazendo páginas paralelas ou criando grandes grupos únicos, né? Tem casos que no nosso, por exemplo, no nosso caso, para a gente ter muita marca, a gente tem mais de 6 mil marcas disponíveis para serem compradas no Enjoei. Marcas como Forever 21, que não tem loja aqui no Brasil, a gente acaba ficando em primeiro, né? Porque a gente concentra a melhor qualidade de produto para aquela marca específica. Perguntas, pessoal? Gente, vocês vão ficar nesse silêncio, você jura? Não creio. Vamos lá. Qual que é o processo de seleção, Calico? E o seu aqui também, se tem algum critério para que se transforme em seller. Uma das coisas que falaram aqui ontem tinha a ver com esta seleção, que tipo de documento, que tipo de resposta e pergunta você faz para poder estar colocando, quais são os critérios para que venda dentro dos seus ambientes. A gente tem uma filosofia que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, a barreira de entrada para o Lucete, na verdade, ela é muito pequena. Uma pessoa, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ela monta a loja com um cadastro bastante simples, dando as informações pessoais, uma documentação simples, e não tem uma validação. A gente trabalha, e essa parte que eu falei da colaboração, é uma coisa que vem com a gente há bastante tempo. A própria comunidade monitora isso. Se entra um ente, quais são as duas regras principais para vender no Lucete? Não pode ser um produto industrializado, produzido em larga escala, e não pode ser revenda. Ou seja, mesmo que seja um produto artesanal, a gente existe para permitir que o vendedor, que o artesão, o designer, o estilista, ele viva daquilo que ele produz e que ele fique com a margem toda da cadeia, né? A gente tem a nossa comissão, mas é o único intermediário, vamos dizer assim. Porque na cadeia tradicional do artesanato, você tem lá a pessoa que produz, aí vende para um distribuidor, que vende para o atacadista, que vende para o varejista, e o produto chega na ponta do consumidor final, às vezes 4, 5, 6, 10 vezes mais caro do que o produtor recebeu. Então, o nosso objetivo é tirar essa cadeia toda do meio, desintermediar a cadeia toda desse tipo de produto. Então, a gente não quer, mesmo que seja um produto artesanal, que ele seja revendido. Essas são as duas regras. Então, entrando algum produto que fere isso, e as pessoas, não por má fé ou por alguma coisa, elas eventualmente listam um produto lá que não pode, a própria comunidade, em cada produto tem um botãozinho lá de denunciar o produto, ela fala, olha, esse produto aqui não está dentro das políticas do site, a gente vai lá, revisa, e aí, neste caso, a gente vai e pode tirar o produto, alerta o vendedor, se o vendedor continuar fazendo, aí a gente pode descredenciar esse vendedor. Mas todo mundo está apto e a gente acredita que isso é fundamental porque é isso que é o oxigênio, a gente não quer barreiras, a gente quer dar a condição de todo mundo começar, se arriscar, testar sem custo fixo, não tem custo para montar a loja, não tem custo para manter a loja, se a gente conseguir fazer você vender, você paga, senão, se você não vender uma peça durante o mês, você vai pagar 0 para a Lucete. É nisso que a gente acredita. Bacana. No nosso caso também, um pouco na linha do que o Calico contou aqui, como a gente trabalha com pessoas e a gente nem dá a possibilidade de empresas usarem a nossa plataforma, essa barreira de entrada ela tem que ser inexistente, né? Quer dizer, ela não pode tomar um segundo. Então, é um pouco perto da filosofia que o Calico está contando aqui, a gente tem a prerrogativa de começar
uma total confiança, e a partir dessa total confiança que a gente vai gerando as penalidades e, eventualmente, tirando a pessoa da plataforma. Porque a gente tem que fazer com que a curva de conhecimento e de aprendizado de cada vendedor único, no nosso caso, seja o mais rápido possível, né? Quer dizer, não demore tanto para ela fazer um cadastro e já começar a vender. Então, a gente evita qualquer barreira nessa direção e trabalha no pós, entendeu? E como a gente vende uma categoria que é basicamente roupa, eu acredito que a gente tem a sorte de ter as pessoas mais bem intencionadas usando a nossa plataforma, né? Porque a gente vê em algumas categorias que, eventualmente, entram usando o Enjoei para outros usos, ali que a gente vê a maior parte do problema. Mas a gente nunca tenta fazer uma coisa que impeça que a grande maioria das pessoas boas sejam prejudicadas para a gente ter que fazer caminhos mais complexos por conta de uma minoria que acaba sujando a experiência. Eles são inexpressivos, mas não vale a pena, às vezes, em alguns casos, ficar prestando tanta atenção neles e sim encontrar formas de penalizá-los posteriori. A própria rede se autorregula, né? Exato. Richard, o seu lá você tem um mix de coisas maiores. Como é que é isso? A gente teve talvez 2.600 vendedores únicos nos últimos 12 meses. Né? O processo de entrada na estante virtual não é automático. A gente tem um processo de curadoria, tem um processo de análise. A gente assessora os vendedores pelos primeiros 3 meses deles, então a gente limita o número de livros que ele pode vender, porque tem que saber. É diferente da operação de um sebo normal. Você tem que receber o pedido, postar em 48 horas, e não necessariamente todos os sebos estão preparados para isso. Então a gente faz um trabalho manual assim, de curadoria e seleção. Tá? Então a gente tem que melhorar isso. Né? Então a gente está investindo muito até o final desse ano para a gente conseguir trazer vendedores cada vez menores. Então se hoje a gente começa, esse esforço todo vale para trazer alguém com 5.000 livros à venda, a gente quer baixar isso para talvez 1.500 eventualmente. Do que ele tiver, né? Com tecnologia. Né? Mas sempre com esse trabalho de curadoria, porque a gente quer ensinar o métier. Né? Ensinar a pescar. É isso que eu vou entrar nesse processo agora, que é um processo educacional. Né? Então, você, quando coloca lá, você dá a possibilidade que qualquer um, você tem que criar algo que permita que eu tire a foto, passe o texto, suba sozinho. Isso é um processo educacional. No caso do Calico ali, quando eu pego o artesão, ele necessariamente enxerga aquilo como uma possibilidade, não necessariamente um negócio na primeira mão, acredito eu, mas como uma renda, e aquilo começa a crescer. A minha pergunta é, no caso de vocês dois, como tem empresas que vão se transformando, podem se transformar, a sua já é uma empresa, a sua pode se transformar ao longo, se vocês fazem encontros ou têm treinamentos para que a pessoa saiba, um tutorial de como é que suba, como é que vocês fazem esse processo educacional para os sellers, vamos chamar assim, das respectivas plataformas. Vou começar agora pelo Thier, né, para a gente inverter. Tá. No nosso caso, está um pouco em linha que essa pergunta ela tem uma relação com a pergunta anterior, né? Quer dizer, como é que primeiro você tira a barreira, né? Aí depois como é que você faz com que as pessoas ao longo do tempo elas comecem a aprender as regras. As regras elas nunca podem ser complexas. Sempre dizem que uma universidade de aprendizagem funciona, mas o que funciona melhor é o exemplo. Uhum. Né? A pessoa ela tem uma percepção anterior de como funciona e tentar seguir a partir daquilo. Né? E durante muito tempo, as pessoas perguntavam para a gente, assim, mas como é que tem fotos tão legais no Enjoei? Né? Então, mas o que a gente fez, na verdade, foi que a gente se preocupou muito com isso no início, a gente priorizou muito que isso fosse uma característica importante para os usuários, e eles começaram a copiar, começaram a entender, e aquilo se tornou um novo padrão que nunca mais deixou de fazer parte do nosso DNA. E isso não fica escrito, né? Quer dizer, isso não está dito em lugar nenhum. As pessoas simplesmente percebem, né? E a gente vai fazendo com que o aprendizado ele seja ao longo do uso, né? Quer dizer, o máximo possível, né? Quer dizer, tem coisas que você tem que efetivamente criar um ambiente para a pessoa aprender, mas o mais importante mesmo é que o processo inteiro seja uma curva de aprendizado. Há exemplo disso, né? Começa com uma percepção geral da fotografia, depois passa por uma curadoria inicial. Um vendedor, quando entra no Enjoei,
ele tem o produto dele curado, até a gente saber mais ou menos como é que ele é, como é que ele se comporta, como é que é o grau da fotografia dele, depois ele passa direto. Aqueles feedbacks iniciais que a pessoa recebe são muito importantes. Aí depois isso põe a qualidade dali para frente. E a gente não manda um documento inicial de como funciona, né? Como é que para vender é tirar foto, para depois da curadoria a melhor foto é no momento seguinte, como faz para enviar é no momento em que você precisa enviar. Então, corta bem a cada uma das fases do processo para que a curva de aprendizado também não seja complexa, né? Tudo tem que ser um novo grande aprendizado, muito simples ao decorrer da primeira vez que você está fazendo isso, até você se transformar num super vendedor experiente na nossa plataforma. Esse é o nosso objetivo. A gente tem um número mágico, né? A gente já acredita que um vendedor, depois que coloca o seu quinto produto, né? A vendedora, se coloca a sua quinta peça de roupa, ela está realmente engajada com a plataforma. Então, o que a gente quer fazer é que se chegue a esse momento mágico, para a partir dali aquilo acontecer cada vez mais naturalmente. Bacana isso. Richard, por favor, como é isso? Assim, o processo de entrada do vendedor na estande virtual é acompanhado de perto, né, pessoalmente. A gente tem alguns MVPs, aí, alguns testes de webinar que a gente está executando. A gente tem vários tutoriais já prontos, mas a gente acredita muito no pessoal, porque os vendedores eles têm diferentes níveis de proficiência com tecnologia. Né, então tem que ser super personalizado. Né, então, a gente tem vendedor que não tinha computador na loja. Acredito. Então, por isso que nosso trabalho tem que ser customizado por vendedor. Mas é basicamente isso. Acredito. O acervo dele talvez esteja num caderninho. No caderninho, eles controlam o estoque pelo site da estante. Muitas vezes, depois que eles fazem o onboarding, vendeu na loja, ele usa como controle de estoque. Você, Calico. No nosso caso, a gente tem um desafio um pouco diferente do estante, porque a gente tem que fazer o onboarding, né? Tem uma pergunta lá depois que eu terminar. Tá. Uma mão atendida. Lá. Ok, eu vi tua mão. Mais para trás. Não consigo falar com uma mão erguida. Então, a gente recebe cerca de 7 mil novos vendedores por mês, né? Que estão entrando, e a gente tem que fazer essa bem-vindo ao Elo7, esse onboarding, né? E tem 3 componentes a gente entende que precisa de 3 componentes de conhecimento para ser bem sucedido, né? O primeiro é o conhecimento da técnica do produto que ele produz, e a gente é humilde o suficiente para dizer que a gente não sabe nada disso e ele é o master, ele tem conteúdo no mercado para ir atrás disso, de várias formas, no mundo físico, no mundo online. Então, a gente entende que ele já tem essa parte, ele consegue se desenvolver através disso. A única coisa que a gente faz é facilitar e ter parcerias com pessoas e empresas que fazem esse tipo de formação. Tem a parte de saber usar a tecnologia do Elo7, e para mim aqui, o nome do jogo não é ensinar, é ter uma plataforma que seja muito simples, ou seja, o aprendizado é usando o que você se aprende, e tem que ser... Se eu tiver fazer um tutorial do tamanho de um monstro, é porque eu estou fazendo o produto errado. Então, a gente tem que simplificar o produto, e ele quase não precisa de nenhum tipo de formação para usar a plataforma. E, por fim, essa sim é uma área que a gente se envolve muito, que é a formação como empreendedor, né? Que do lado da formação como empreendedor tem 2 componentes. Um componente que é a parte técnica, que como você faz planejamento, como você faz uma precificação, como que você faz, enfim, marketing, ou seja, todos os componentes para você ser um empreendedor online. E um componente fundamental, que é a parte motivacional, né? Eu acho que essa parte, normalmente, tem muita gente que vende no nosso site que começou por conta de uma terapia ocupacional. A pessoa estava com algum tipo de depressão, a pessoa perdeu o emprego, então ela começou ali, ela se sente naquele trabalho muito solitária, né? É um trabalho muito solitário. Ele está produzindo, ele faz tudo, ele tem, normalmente, 90% dos nossos vendedores são mulheres, mães de famílias, então elas tocam a loja, tocam a casa, então é uma vida muito solitária. Então essa questão, e aí de novo a gente tem um posicionamento bastante humilde, que eu acho que os vendedores entre si têm capacidade de fazer esse trabalho melhor do que a gente, inclusive. Então, a gente, de vez em quando, traz alguma coisa de algum conteúdo mais inspiracional, mas a gente fomenta muito que eles se ajudem entre si. Né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Perguntas. Eu te vi aí atrás, tá? Ela leva para você. E aqui também, tá? Olá, boa tarde. Sou o Washington, da Cauê Plus Size. Uma dúvida para os 3 grandes sellers aí, as empresas. No início,
como é que foi a dificuldade de concorrer, por exemplo, com o Mercado Livre, que você tem vários produtos, onde eu posso encontrar um produto da Elo7, ou da Estante, ou da Enjoei. Que trabalho fizeram, e se fazem, eu acho que provavelmente ainda hoje, para o consumidor querer vender, para o seller querer vender em vocês, falar assim, não vou vender no Mercado Livre, porém eu gosto da Elo7 por causa do meu artesanato, do Enjoei ou da Estante. Qual o trabalho que fazem para ficar no top of mind do seu futuro seller? Eu posso começar respondendo essa. Na verdade, assim, o interessante é que eu acho que na criação de qualquer uma das nossas empresas aqui, o Mercado Livre sempre existiu, né? Então, até quando o Enjoei foi criado, o Mercado Livre já existia. A primeira coisa que acontece é uma necessidade natural de entender que aquela plataforma ela não está correspondendo àquela necessidade que você tem, né? E por ela não corresponder, você tem que ter uma clareza do que não é que está correspondendo, e você começa a criar soluções que preencham as lacunas daquilo. Foi no caso do Enjoei. A gente não queria vender as peças de roupa que a gente estava vendendo ali e não combinava nem um pouco com o conteúdo que existiam nas outras plataformas. Então foi criado por aquele propósito, né? E era um produto único, era um produto de um e um. Então não combinava nem um pouco com as coisas que já existiam. E os valores que a gente criou para fazer aquela venda ser possível, fez com que a gente pudesse criar um produto completamente novo desde o início. Mas é interessante dizer que isso não tem nada a ver com você criar um mercado pequeno, ou se você tem um produto de nicho, significa que você está trabalhando no mercado pequeno. Você começa por uma frente onde você tem um alto potencial de ser único naquilo, como se você estivesse abrindo uma fenda, uma fresta no muro, e a partir dela que você vai começando a fazer isso ficar cada vez maior. É interessante que quando você está nos primeiros dias, você tem que criar situações para parecer que você não é pequeno ainda, né? Que você precisa imitar ou parecer que você já é grande para você gerar empatia e confiança naquelas pessoas que estão usando. Então, quer dizer, quando a gente lançou o Enjoei como plataforma, a gente deixou todos os produtos que foram vendidos no blog durante 3 anos como vendidos dentro da plataforma para parecer que já existia uma liquidez. Então, essas coisas você tem que ir criando para gerar essa atração inicial, entendeu? Então, a primeira parte da pergunta responde como tem que ser óbvio a proposta de valor que você está entregando, e a segunda parte é você começar a gerar fluidez e transações entre os dois lados o mais rápido possível. Uma boa experiência para aumentar a curva de aprendizado, que foi a pergunta anterior, faça com que uma transação aconteça o mais rápido possível, que a pessoa vai ficar cada vez mais com vontade de aprender. Então, isso é uma coisa que acontece desde o início. Vocês querem complementar alguma coisa da pergunta? Sim. Então, além assim, a especialização, além de transmitir uma proposta única de valor muito sólida, que nem o Tia falou, ela também traz uma especialização de UX, de usabilidade, né? Então, assim, comparando o Mercado Livre, fazem um trabalho incrível, mas o site não é especializado para a venda de livros, né? Então, ele não faz o matching de livros, ele não faz uma série de coisas, como ele não faria de uma série de outros verticais. O que ele traz é a horizontalidade, ele traz um pouquinho de tudo. Então, assim, olhando para frente, os novos marketplaces de sucesso, dado que já não é mais aquele oceano azul, dado que não é mais, será um marketplace de nicho. Então, se você fazem isso muito lá nos Estados Unidos, tem um site chamado Craigslist, que é um site de classificados, e que vendia tudo, quer dizer, oferecia tudo. E aí você consegue ver de todas as verticais do Craigslist o que virou o Etsy, o Elo7, o que virou o Airbnb, o que virou site de emprego, e vai desmembrando. Então, começa com uma coisa horizontal e vai desmembrando em nicho e especialização, para a experiência do comprador e do vendedor. Isso mesmo. Acho que está super respondido. Só para dar um exemplo nosso, é exatamente essa mesma resposta. A gente se posiciona como um site, o artesanato, no final do dia, ele é um meio para o fim, que é o grande valor para o consumidor final, que é um produto personalizado, é um produto que é feito da maneira que você quer. Então, se você vai comprar
um kit berço para o seu filho que vai nascer. A gente tem um membro que está indo para a maternidade hoje, né, Vivi? É verdade. Então, se você está indo comprar lá aquele kit Só para berço... contextualizar, o apresentador, o Gabriel, que estava aqui, a esposa dele está com 41 semanas e começou a ter o bebê, então ele teve que sair correndo. É isso aqui que a gente ela deve ter passou muito pelo ano 7, com certeza. É uma categoria muito forte, mas só para... Então, se você quer comprar um kit berço, onde você fala, olha, eu gostei desse que você produz, só que essa cor verde aqui eu queria trocar por um rosa e queria escrever o nome Rafaela, né? Então, essa experiência de você conseguir personalizar um produto não existe num marketplace horizontal, como o Richard falou. Então, toda a experiência de usabilidade da plataforma, tanto para comprador quanto para vendedor, está baseado no item personalizado, no feito sob encomenda, né? A gente tem todo um chat de conversa comprador e vendedor. Não é que a gente fica, não pode conversar, senão vai vender por fora. Não, a gente fomenta porque é o nosso oxigênio. Tem outras funcionalidades que eu posso ficar aqui 2 horas falando, que é para vender esse tipo de produto. É assim que a gente se diferencia. Bacana. Tem uma pergunta mais lá atrás. Boa tarde, eu sou Elisa da Rede Dots. Eu queria saber como é que vocês evitam fraude, tanto por parte de compradores, quanto, eventualmente, até de vendedores. Como é que vocês cuidam disso? Bacana. Posso começar? Fraude, eu acho que, para a gente, para ser super sucinto na resposta, o comportamento das pessoas é muito parecido, ainda mais quando você está num ambiente que é mais homogêneo como o nosso, que é de nicho. Então, você detecta comportamentos atípicos, seja de comprador ou vendedor. E, obviamente, você tem técnicas de mercado inúmeras, né, para você usar tecnologia por trás disso, mas a essência é você perceber comportamentos atípicos que acontecem dos dois lados e usa a tecnologia para detectar esses comportamentos. Tão simples quanto isso. Vocês não têm esse tipo de problema? A gente, do lado o dia que tiver fraudando o livro, tá bom, a gente muda essa nação, né? Assim, né? Acho que vai ser legal. Mas tem mais... Se quiser falar, desculpa, te interrompi. Não, do lado da estante virtual a gente acompanha. Comportamento fora do normal também. Mais tecnologia. Do nosso lado, a mesma coisa. Assim, você consegue identificar muito rápido um comportamento que está fora do padrão. Então, não tem muita coisa complementar do que o Calico falou aqui. Para dar um exemplo, o vendedor, eu sei que o vendedor ele se cadastra, aí ele cadastra o primeiro produto num dia, aí depois ele cadastra outro, aí vai vender depois de não sei quanto tempo, aí vai vender a segunda peça, aí você vem um cara que começa, peraí, calma, vai devagar. Mas só para de repente ajudar... no freio aí, amigão. Só para de repente ajudar a responder de uma maneira mais genérica, é importante colocar todas as questões básicas no ar, né? Quer dizer, no nosso caso a gente faz escrow, a gente só libera o pagamento depois que a transação acontece, para você colocar... todo aquele ciclo básico de fraude, por mais que detectar, a gente quer que seja o mínimo das coisas que a gente faz durante o dia a dia, né? Quer dizer, o básico tem que estar no ar aí para fazer isso tudo acontecer. Tem mais pergunta aqui. Boa tarde, sou Ana Prosiuk, sou representante de uma plataforma que se chama Chapa, da moda feminina. A gente só começa no Brasil, então desculpa pelo meu sotaque leste europeu, tá? Gostaria de perguntar uma coisa, por exemplo, como vendedora, eu posso vender no Elo7, no NGI, como eu conheço, sem CNPJ e sem nota fiscal. Você tem algum risco nesse assunto e se tem, que risco tem? Tá? Obrigada. No nosso caso, assim, a gente presta um serviço de fato, né? Quer dizer, a nota fiscal, efetivamente, ela não existe, mas é um serviço que a gente presta para o vendedor e a gente recolhe todos os impostos relativos a isso e presta a conta com o vendedor. Mas ela sai com todos os pré-requisitos que o correio exige para isso, quando ocorre, por exemplo, que é você fazer uma declaração de conteúdo de pessoa física para pessoa física. Então, é o que seria uma barreira para uma mercadoria transitar no Brasil, que é a necessidade da nota fiscal. Isso daí também ocorre da forma que o correio exige. Na nossa plataforma, a gente não aceita a CNPJ, apesar da gente fazer parcerias por fora da nossa plataforma, como a gente fez recentemente com a Farm, onde uma usuária consegue levar a roupa que ela usou da Farm, trocar na Farm, e aquilo vem para o Enjoei, e ganha um desconto na Farm, evidentemente. Aí é uma parceria CNPJ que a gente faz ali, mas a nossa essência, pelo menos por enquanto, é só trabalhar de pessoa física para pessoa física, mas isso vai ter novidades em breve. Olha,
Richard, como é que funciona? Do lado da estante, é basicamente a mesma coisa. A gente não tem só CNPJ. Apesar de serem vendedores profissionais, muitos vendedores profissionais são CPF. E é o mesmo cuidado, né? A gente recolhe tudo que nos cabe e os vendedores CPF fazem declarações de valor no correio. E se forem vendedores frequentes, eles têm que começar a recolher e virar e-mail, basicamente. Perfeito. Ou recolher na delegacia. Sim, sim. caso, Avulso, né? No caso do... a gente confunde nota fiscal com imposto, né? Você pode pagar imposto sem emitir nota fiscal. E no caso dos artesãos, até tem uma lei que permite que você não precise emitir a nota fiscal, e isso não significa que você não vai recolher seu imposto. O que a gente faz muito é o incentivo. Então, se for uma pessoa física vendendo, ela vai pagar o imposto como se fosse um imposto de renda. Se for uma pessoa jurídica, ela vai pagar o imposto como pessoa jurídica de acordo com o enquadramento que ela tem. Na maior parte dos nossos vendedores que têm CNPJ é um MEI, que a gente incentiva demais porque o benefício do MEI é muito grande para esse vendedor, uma mulher que pode tirar uma licença maternidade remunerada, ou seja, o custo, a gente às vezes tem essa história, eu vou pagar imposto, o imposto é muito alto. Se tem um lugar que a coisa está bem equilibrada no MEI, eu acho que o custo-benefício... É verdade. Se tem um custo-benefício que é bacana do ponto de vista do governo em relação ao imposto, é o MEI, que é super aplicável ao nosso caso. E, obviamente, a gente, como empresa, recolhe os impostos que não são devidos de acordo com o enquadramento de CNAE que a gente tem, que no nosso caso é ICS, PIS e COFINS, né? Agora, imposto de renda. Tem mais pergunta? Tá. Vi você aqui também. Vai passar aqui, passa aqui, depois ela leva os dois aí para a gente ganhar. Boa tarde, meu nome é Daniele. Quero fazer uma pergunta sobre geração de fluxo. A gente sabe que os grandes e-commerces, o varejo aí tem capital e grande investimento para geração de fluxo, já que eles trabalham de uma forma com todas as categorias. Vocês, sendo um e-commerce marketplace de nicho, como é que vocês trazem esse fluxo? Se é via esse SEO ou se existe um investimento alto aí de mídia paga? A gente... Por favor, você sempre começa? Pode começar. Obrigado. No caso da estante virtual, a gente trabalha, volta tudo à questão da proposta única de valor que o Tia falou há 2, 3 perguntas atrás. E o Google entende isso. Quando a gente fala de SEO, ele entende que a proposta única de valor para determinado usuário está sendo cumprida num desses 3 sites. E isso se reflete em SEO. Tá? Nesse nosso marketplace de nicho, o conjunto vale mais do que cada uma das unidades somadas. Então, basicamente é SEO. Eu acho que se você fosse começar um marketplace hoje de horizontal, com todos os produtos, com os mesmos produtos que a B2W, Cenova, etc., vendem, você ia ter que deixar um caminhão de dinheiro. Então, voltando ao que eu respondi uma pergunta atrás também, eu acho que o futuro são os marketplaces de nicho muito por causa disso. Muito por causa do tráfego mais barato, por causa da proposta única de valor, que muitas vezes vem por SEO, mas também pode fazer coisas offline, no caso, né? No seu grupo de interesse. Verdade. Eu acho que no nosso caso, quer dizer, a gente não teve todo esse benefício do Google, que ele não entende que a gente está fazendo um serviço. O que ele entende ele precisa dessa consistência constante, né? Então, a gente não entrega isso de alguma forma porque o produto muda o tempo inteiro. Mas, de toda forma, a gente foi encontrando outros jeitos de ir crescendo essa demanda ao longo do tempo. E um dos fatores iniciais, que ele ainda é perene até hoje, quer dizer, ele vai continuar, é a importância da marca que você vai criando, né? A empatia que você vai gerando e pessoas a mais que você vai conquistando através da marca. Então, a nossa marca ela tem um recall muito forte. Quando a gente fala até do cenário de moda, a gente é a 4ª marca com mais acesso em moda no Brasil. Isso se dá não através da SEO, mas pelo que a gente foi construindo. E isso vai sendo construído... Não é rápido que isso acontece. Não existe a chance de você botar muito dinheiro naquele início onde aquele dinheiro não cabe. Então, isso vai se equilibrando com o tempo, e à medida que o tempo vai passando, eu digo que um canal como marca, ele vai abrindo espaço para que as outras formas de mídia elas possam começar a gerar retorno. Quer dizer, no nosso caso, o que a gente faz a marca vai expandindo e os economics de todos os canais de mídia eles começam a fazer cada vez mais sentido. Tanto que, se acelerar muito mais do que isso, aqueles indicadores de performance ele começa
a não surtir aquele efeito esperado. Então, no nosso caso, a gente vai deixando a marca na frente e vai acompanhando e crescendo isso com os outros canais. E isso foi assim desde o princípio. Isso é uma coisa que funciona muito no nosso caso, que é um marketplace de nicho. Bacana. Só fazer um último complemento que é importante para a gente, que é a força dos nossos vendedores, do marketing que os nossos vendedores fazem. Muitos deles têm no Elo7 o único canal de estar presente online, então a gente já viu gente andando com carro, com adesivo atrás, elo7.com.br/a minha loja. Então tem esse tipo de marketing que, de novo, é legal porque eventualmente uma pessoa viu, vai para o Elo7, não necessariamente compra o produto dele, mas compra de outro vendedor, mas o marketing que outro vendedor fez gera uma venda para ele. Então, como comunidade, cada um fazendo o seu pedacinho, tem uma força muito grande. Então, além das técnicas tradicionais, e marketplace, por definição, se você não tiver muito do seu tráfego vindo de fontes não pagas, SEO é uma delas, mas isso tem outras, a coisa não para de pé. Isso não quer dizer que a gente não investe, a gente investe muito em marketing, mas a grande parte do seu tráfego tem que vir de fontes não pagas, senão a conta não fecha. Eu tenho uma aqui, e aí eu vou lá e volto aqui com você. Meu nome é Jaqueline, eu sou da empresa Direct Lab. Eu gostaria de saber de vocês, o Enjoy até disse que não tem muito critério para subir as fotos, não é que não tem critério, os próprios consumidores, os sellers foram criando os seus critérios, acompanhando aí a onda, né, de qualidade. Mas, no caso de vocês, quais são os critérios e como que vocês controlam esses critérios para subirem os produtos? Por exemplo, imagem a foto, o fundo, o conteúdo. Às vezes a pessoa está vendendo abacaxi e colocou o texto de banana. Como que vocês controlam isso? Há uma ferramenta, é manual? Como funciona? Obrigada. A gente, acho que é um pouco parecido com a resposta. A gente usa muito a força da comunidade, ou seja, o monitoramento dos nossos próprios vendedores, que tem alguma coisa que está estranha. E a busca do site, a gente hoje tem mais ou menos 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de produtos cadastrados no Elo7, né? Então, a gente tem que entender sinais dos usuários, né, de, olha, esse produto está bem cadastrado, está com uma boa foto, ele tem uma taxa de clique, ou uma procura, ou uma venda melhor, né? Então a gente tem que usar um pouco de sinais para você, na busca, você não precisa não ter o produto no site, ele pode só não aparecer tanto, e você já resolve esse problema. Então um pouco dessas duas coisas que a gente faz. Na estante... Desculpa, por favor, Richard. Na estante virtual a gente tem um ambiente mais friendly, vamos dizer assim. A gente entende assim, as limitações dos nossos vendedores e a gente busca suprir os metadados quando possível. A gente entende que alguns vendedores não estão preparados para subir capas, URLs de capas no site, ou não tem a foto da capa, não tem a foto do estado, então a gente tenta suprir. Por isso que eu digo, é um marketplace mais friendly, nesse sentido. Até porque, ao contrário dos outros dois marketplaces de nichos, nossos produtos são únicos, porque um livro vai Um Pequeno Príncipe de 1978 é diferente de Um Pequeno Príncipe de 1979, ou de um de 1978 amassado. Cada livro, cada SKU, a gente tem 16 milhões e meio de SKUs, hoje em dia, vendo dessa forma. Mas a gente, a gente tenta suprir essa inexperiência com tecnologia dos nossos vendedores para que eles continuem a vender. A gente tenta, ao máximo, fazer com que eles subam, mas a gente entende as limitações, resumindo. Um pouco assim, só para... de repente eu não deixei claro, né, o negócio, como funciona a curadoria do jeito. A gente olha, de fato, e avalia os produtos inicialmente. Depois que ele passa por aquele critério, pela curva de aprendizado, que já vai direto. Quer dizer, a imagem, no nosso caso, é muito importante, né? Ela tem que ser o melhor possível. E a gente, durante muito tempo, a gente fez aquilo de uma maneira muito manual e a gente vem desenvolvendo ferramentas, inclusive, para deixar isso com vieses de inteligência artificial mesmo. Quer dizer, a gente já fez testes reais onde um software como o Watson ele é capaz de identificar aquela imagem com um certo grau de precisão e avaliação como se fosse um ser humano e uma curva de aprendizado exponencial muito interessante. Então, existem soluções, além do complemento de metadados, de inteligência artificial hoje em dia que suprem eventuais lacunas que o usuário deixa na mesa quando ele está fazendo o cadastro dele inicial. Tem pergunta lá atrás.
Boa tarde, eu sou a Larissa, representando a Biscommerce, plataforma de e-commerce. E hoje no mercado a gente vê muitas outras plataformas, inclusive a Bis, criando em modelo SaaS a possibilidade dos lojistas também terem o seu marketplace, o painel administrativo, gestor de marketplace. Como vocês já estão há muito tempo no mercado, eu quero perguntar para vocês qual foi a dificuldade, se foi muita, no momento de escolher o sistema, Magento ou qualquer outro core, para criar os sites de vocês. Se vocês encontraram uma plataforma ou se vocês tiveram que programar por si próprios. A nossa é 100% feita dentro de casa. É muito específico, como eu falei, a diferenciação é nessa compra de produto personalizado, então a gente fez 100% interno. No nosso caso também foi 100% interno para atingir a proposta que a gente queria entregar para os usuários. No caso da Estante também, a gente já está na nossa 4ª geração. Começou em Perl, agora está indo para Rails. É a mesma coisa, falou da customização, da especialização, a gente precisou construir nossa própria plataforma. Já que vocês fizeram isso, gostei disso. Os aplicativos que vocês têm também são de casa? O seu é ótimo, Calico, adoro. 100% homemade. Você tem 100% homemade também. O nosso vai lançar, mas vai ser homemade. Tá Made in Rio de Janeiro. Ok. Pergunta, por favor. Boa tarde, eu sou Kleber, Casa Vídeo Rio de Janeiro, varejo. Uma pergunta é sobre o grande desafio que o e-commerce tem hoje, de maneira geral, que é sobre a logística, né? Frete. Como vocês trabalham isso com, principalmente a Elo e a Enjoei, com pessoas que geralmente não têm esse contrato, né, com transportadoras? E outro vilão que eu acredito que deva ser na operação de vocês, que é o frete reverso. Eu acredito que deva ser num volume bem maior, né, do que os marketplaces verticais, outros marketplaces que a gente tem por aí. Na verdade, a gente vai expor aqui a conversa que a gente tem no background, né, o tempo inteiro. Eu e o Calico, a gente conversa disso por WhatsApp toda semana, praticamente, né? A gente troca muita figurinha nessa direção, porque esse desafio que o Calico colocou no início, quer dizer que os vendedores são espalhados, quer dizer que a gente não tem os benefícios de uma logística centralizada, a gente acaba trabalhando para encontrar outras maneiras disso acontecer. No caso do Enjoei, o que a gente faz a gente cria uma tabela em cima da tabela do correio e acaba redistribuindo custos que existem em diferentes regiões, em diferentes faixas de entrega, para fazer com que seja viável um preço de frete de alguém que queira comprar do Nordeste, de São Paulo, em grandes pontas. Então, a gente acaba fazendo uma solução que faz uma compensação geral em cima disso. Mas existe sempre uma preocupação geral do como você faz para diminuir esse custo do frete com o correio cada vez mais aumentando o preço. A gente fez uma série de ferramentas que cada vez que o preço do correio aumenta, a gente redistribui todo esse custo para que o usuário final não sinta. E claro, a gente criou um produto recentemente que se chama Enjoei Pro, onde as usuárias, a gente vai na casa delas ou elas mandam por correio tudo aquilo que elas eventualmente não vão mandar via app ou não vão mandar via desktop. E aquilo a gente leva para o nosso centro de distribuição que a gente lançou recentemente, que cabe mais de 1 milhão de peças, que fica em Budas Artes. Ali a gente vai começar a ter o benefício de uma distribuição centralizada. E eu vou usar esse benefício da distribuição centralizada para redistribuir esse benefício para todos os usuários do Brasil em diversas pontas. A conta de frete, no nosso caso, é quase uma conta corrente redistribuída e recompensada entre todos os membros e usuários da plataforma. Só tem uma premissa aqui do que a gente está falando, que cada vendedor sozinho não tem condição de ter um volume mínimo. Alguns têm, mas a grande maioria não tem condição de ter um volume mínimo para fazer o contrato de Correios. Então, os Correios, já faz alguns anos, eles disponibilizaram uma forma de um contrato de marketplace, onde a gente unifica o volume de todos os vendedores e dá acesso a eles a um preço com um desconto considerável em relação ao preço de balcão. Então, essa é a primeira coisa que, como marketplace, de novo, a gente usando a força de todo mundo, como eu falei que cada um pode fazer seu pedacinho de marketing, a gente usando a força de todo mundo, a gente consegue ter negociações como essa.
Dito isso, os aumentos vêm acontecendo desde o fim do ECDEX em dezembro de 2016. Uma coisa que a gente está testando agora, que está funcionando muito bem, é aproximar a oferta e demanda, né? Os algoritmos de busca do site, normalmente eles levam em consideração a relevância semântica daquele item, essas coisas que eu falei antes, esse produto aqui tem uma taxa de clique maior, enfim, precificação, mas a gente está fazendo um teste bem sucedido de mostrar produtos que estão mais próximos do comprador, porque a gente, de novo, aí a gente usa a dispersão a nosso favor, né? 90 mil vendedores em milhares de cidades brasileiras. Então, eventualmente, um produto que é equivalente ao outro, a gente mostra o que está mais próximo e com isso a gente está conseguindo reduzir o custo de frete. Mais uma pergunta para a gente encerrar. Onde vocês... Tá, tem uma aqui. Está com a mão levantada lá atrás, no meio. Obrigada, viu, por ter ficado com o braço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fábio Santoro, do Banco Santander, GetNet, área de inovação. Primeiro, eu queria parabenizar os três pelos modelos de negócio de seus respectivos marketplaces de nicho, definitivamente modelos muito disruptivos. A pergunta vai no sentido da estratégia que cada um de vocês tem adotado no que tange a cadeia de meios de pagamento. Recentemente, o Banco Central, vamos dizer assim, há pelo menos 2 anos atrás, ele definiu que para negócios que atinjam um determinado volume de faturamento, estas instituições, marketplaces, enfim, instituições de pagamento, consideradas instituições de pagamento, passassem a centralizar as suas agendas de recebíveis junto à Câmara Interbancária de Pagamento, a famosa CIP, né? E, recentemente, ele andou revisando essas portarias, emitiu novas resoluções e colocou um determinado prazo agora, que, se eu não me engano, acho que até o final de setembro deste ano, para que estas adaptações sejam feitas e colocadas em prática. Então, dei essa volta para, na verdade, perguntar a vocês como é que tem sido a abordagem e a estratégia de cada um para atender a essa regulação do Bacen. Obrigado. A gente usa o mesmo sistema de pagamento aqui, né? Se o Moip estiver por aqui, que dê desconto. É isso que eu ia te falar. Agora, para a gente. Clientes tem alguém do satisfeitos Moip aí? Dê desconto. Na verdade, o que eu digo com isso? A gente usa o Moip, né? Eu vou responder por mim, mas é uma coincidência aqui. Uma das coisas, quando começou até essa discussão, e eu conversei com eles sobre isso, a gente queria resolver esse problema desde o princípio, né? Como a gente ficar em compliance com as regras do Banco Central, e a gente está em compliance desde do ano passado. Todo mundo que tem uma conta no Enjoei, ele cria uma conta no Enjo Bank, né? Para administrar os recebíveis. Pode comprar uma outra coisa nova, outra coisa pode sacar. Ali o que acontece? A gente faz o subadquirente do subadquirente. Ou seja, roda de maneira transparente, dentro do Moip, uma conta daquele nosso usuário lá dentro, e o escrow, e tudo o que acontece em compliance do Banco Central, a gente usa o que está dentro do Moip para fazer aquilo funcionar. Em questão prática, a pessoa cria uma conta com a gente, apesar da gente administrar todas as ações de saque e tudo mais, via chamadas de APIs com eles, a gente tem um outro Moip dentro de casa, replicado dentro da nossa plataforma de maneira completamente transparente. A gente usa o transparente do transparente para fazer isso acontecer. A gente fez isso em conjunto, foi um trabalho que a gente já foi o primeiro cliente do Moip nessa situação, então a gente fez isso junto, a tecnologia com tecnologia, com todas as idiosincrasias que podem ocorrer nesse processo, foi doloroso, mas agora a gente está à frente do tempo nessa situação, então a gente já está em compliance disso que vai entrar na portaria de setembro desse ano. Tem outros provedores de subadquirentes que fazem isso, além do Moip, mas eu não posso dar nenhuma declaração porque eu não os conheço. Eu só sei que foi assim que a gente resolveu
essa circunstância do nosso lado. É a mesma solução, é coincidência. Falei, que respondesse aqui, responder para todo mundo, porque a gente usa a mesma solução. E aí o conceito é que o dinheiro não passa pelo Elo 7. Desde 2012, quando a gente fez a integração com eles, a gente faz o que eles chamam de split, né? Quando o comprador põe o cartão de crédito lá ou faz o pagamento do boleto, naquele momento o dinheiro já é dividido em 3 partes. A comissão do próprio Moip, como meio de pagamento, a nossa, como marketplace, e o principal vai para o próprio vendedor, no caso, na conta do Moip, depois ele saca para a conta corrente dele. Então, a gente não tem o dinheiro passando pela gente, que é justamente o que o Banco Central está querendo controlar por um risco sistêmico, que faz todo sentido. Você vai acumulando lá, depois você não distribui esse dinheiro, você pode quebrar o negócio de milhares de vendedores. Então faz sentido a nova lei e a gente nunca se enquadrou nela do ponto de vista de nunca não esteve enquadrado nisso. Mais uma pergunta para a gente encerrar, que eu vi que tinha do lado, ou era aqui na frente? Não? Então eu vou agradecer essa conversa do bem. Prazer te conhecer, Tchê. Assim, Richard, prazer te conhecer. Calico, prazer revê-lo. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Palmas para ele, pessoal.